Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio de nossa série sobre equações diferenciais eu vou apresentar uma noção que eu já utilizei, por exemplo, para modelizar o crescimento de uma população, que é a noção de equações separáveis, beleza? Então é uma nova técnica no arsenal de vocês para resolução de equações diferenciais. Então a gente viu o método generalizado das equações diferenciais lineares de primeira ordem. A gente viu o método da variação da constante. Eu expliquei para vocês como resolver equações diferenciais de segunda ordem a coeficientes constantes, né? Eu mostrei com o polinômio característico. E agora é mais uma forma de resolução. Beleza? Então, o que são as equações separáveis, ou equações diferenciais separáveis? Nada mais é do que equações que a gente consegue separar as variáveis. Daí vem o nome separáveis, né? Então elas são escritas dessa maneira aqui, elas são escritas no formato dy sobre dx, né? Então eu vou escrever na notação de Leibniz, em vez da notação de Newton, que é normalmente y apóstrofe de x, porque fica um pouquinho mais fácil. Então dy sobre dx é a derivada de y de acordo com x, é igual a uma função de x vezes uma função de y, beleza? Isso é o que a gente chama de equação separável, beleza? Então tem que pensar que separável quer dizer que a gente vai conseguir separar essas variáveis. Então a ideia aqui é, por exemplo, eu falar que temos uma equação h de y que é igual a 1 sobre f de y, né? Obviamente supondo que f de y não é nulo, né? Então isso daqui vai implicar que dy sobre dx igual a gx sobre hy. Ok? Então aqui eu vou passar hy de um lado, dx de um outro. Então a gente vai ter que hy dy igual a g de x dx. Então vocês viram que a gente conseguiu separar as variáveis. Então eu tenho tudo que é y de um lado e tudo que é x do outro, beleza? E o método de resolução nada mais é do que integrar dos dois lados, né? Agora, obviamente, dependendo da variável. Então eu acabei já fazendo isso na modelização do crescimento da população. Então isso daqui vai implicar que temos a integral de h, no caso a primitiva de h de y dy, que é igual à primitiva de g de x dx. Beleza? Então fica de uma maneira simples, né? O único limite com essa técnica é que se h de y for uma equação complicada, integrar não é muito simples, primitivar não é muito simples, mesma coisa para g de x. Então vamos resolver essa equação diferencial aqui. Então vocês entendem bem a notação de Leibniz, né? Se a gente está separando variáveis, é bem simples escrever dessa maneira do que y apóstrofe, porque a gente pode se perder no final, beleza? Então eu quero resolver essa equação diferencial aqui. Então dy sobre dx igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado, com a condição inicial que y avaliado em 0 igual a 2. Então eu quero achar uma solução, né? Então eu quero determinar a constante dessa solução dessa equação diferencial. Beleza? Então eu vou separar as variáveis, né? Então eu quero tudo que é y de um lado e tudo que é x do outro. Eu posso fazer isso. Vocês veem que é do formato que eu apresentei para vocês. Então a gente vai ter y ao quadrado dy, que é igual a x ao quadrado dx. E agora, como eu mostrei para vocês, eu posso primitivar dos dois lados. Então desse lado dependendo de y e desse lado dependendo de x. Então a gente vai ter a primitiva de y ao quadrado dy, que é igual a primitiva de x ao quadrado dx. Então isso vai ficar 1/3 de y ao cubo, que é igual a 1/3 de x ao cubo mais uma constante. Beleza? Então vocês podem se perguntar, eu primitivei y aqui, eu teria que ter uma constante. Vocês têm razão, vocês podem falar mais C1 mais C2, aí você passa o C1 para o outro lado, vocês vão ter C2 menos C1, então é uma constante menos uma constante, então eu vou juntar todas essas constantes em uma grande constante mais C aqui. Beleza? Então temos isso daqui. Então agora a ideia é a gente conseguir isolar esse y nessa equação. Bom, a gente isola de maneira simples, né? Então a gente tem uma equação aqui, a gente consegue passar 1/3 para o lado, então vai ficar raiz cúbica de x ao cubo mais 3c. Né? Então vocês veem que vai ter a multiplicação por 3 que vai simplificar aqui, mais 3c. Beleza? E isso daqui é o nosso y. Ok? 3 vezes uma constante, ainda uma constante, então para simplificar mais ainda, eu vou escrever que isso daqui é igual a raiz cúbica de x ao cubo mais uma grande constante k, beleza? E agora com a condição inicial, a gente vai determinar esse grande k. Então a condição inicial nos diz que temos y de 0 igual a 2, né? Então y avaliado em 0 igual a 2, então isso daqui implica que vamos ter isso daqui que é igual a 0, então x ao cubo, então fica 0, então vamos ficar raiz cúbica de k, então temos a raiz cúbica da nossa constante k, que é igual a 2. Então, por consequência, a gente vai ter que k igual a 8.
Então assim a gente acha a nossa constante que determina a solução da equação diferencial que a gente quer com a condição inicial. Então a gente vai ter que y igual a raiz cúbica de x ao cubo mais 8. Beleza? Obviamente, se vocês deixarem 3c, vocês ainda vão conseguir se virar, tá? Porque vocês vão achar 3 vezes uma constante que é igual outro valor, por exemplo, né? Então, vocês vão conseguir se virar. O problema, a dificuldade é se vocês manterem duas constantes. Se vocês tiverem C2 menos C1. É difícil, porque se vocês têm duas constantes, quer dizer que então vocês têm duas incógnitas, então vocês precisam de duas condições iniciais. O que é muito complicado. Então, se vocês têm várias constantes, onde vocês conseguem juntar todas elas, façam isso, senão vocês só vão complicar a vida de vocês. Beleza? Então, esse foi o vídeo, bem rápido, mas é uma noção bem importante, uma noção que eu acabei já utilizando e a gente utiliza muito em física, a noção de equações separáveis. Muito obrigado por ter assistido.